Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras molhadas de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre livros de fotografia. Olha, cara, no começo dos anos 2000, quando a fotografia digital estourou, a gente não tinha ainda smartphones e todo mundo queria ter uma câmera digital. A quantidade de pessoas que quiseram se transformar em fotógrafos profissionais foi gigantesca. E o que aconteceu com o mercado? O mercado investiu no ensino de fotografia. Ainda não tinha esse lance de curso online, a internet ainda era muito lenta para isso. Porém, as editoras do Brasil começaram a investir em livros de fotografia. E tem dois tipos de livro de fotografia. Tem aquele livro de fotografia onde o fotógrafo expõe um trabalho, ou seja, eu tô ali, que nem Sebastião Salgado. O livro dele só tem foto e muito pouco texto. Então o importante ali é a fotografia, você imergir na fotografia, apreciar o trabalho desse fotógrafo. E tem os livros de fotografia que são manuais, que te ensinam a fazer alguma coisa. No começo, ali, em 2008, mais ou menos, eu comecei a escrever num site chamado MeioBit, que ele existe até hoje. Escrevi nele de 2008 a 2018, eu era o editor de fotografia. Então eu recebi muito material dessas editoras para avaliar, para fazer resenha no site. Muitos desses livros eu doei, alguns eu sorteei lá no MeioBit mesmo, usamos eles como nas promoções, né, como os prêmios de promoções no MeioBit. Porém, alguns eu fiquei e alguns eu acabei até comprando, né? Eu dei o livro na promoção e acabei comprando um para mim porque eu achei que eram muito importantes. Então, ali naqueles 20 primeiros anos ali dos anos 2000, onde todo mundo queria ser fotógrafo profissional, a gente teve muito livro manual de fotografia. E depois, esses livros foram sendo substituídos pelos DVDs, que eram praticamente como se fossem cursos online, só que você comprava o DVD e assistia na sua casa. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses livros de fotografia que ficaram aqui comigo e que eu acho muito importantes. E que você não acha mais novo para comprar, é muito difícil achar um livro desse numa livraria agora, online, seja Amazon, seja qualquer outro, ou no próprio site dessas editoras, mas você consegue achar eles em sebos online, você consegue achar usado, você consegue achar no Mercado Livre. O valor nem sempre é convidativo, porque são bons livros. E não existe mais para comprar, então o pessoal acaba ali, né, dando aquela facadinha no preço. Mas eu acho que vale a pena. Os dois primeiros que eu vou mostrar para vocês são livros técnicos. Livros que tratam de flash e iluminação, que eu acho que é muito importante. Eu acho que se você vai ser fotógrafo, você tem que entender de luz. Se você vai ser fotógrafo, você tem que entender de flash, você tem que entender de iluminação. Luz é a fotografia. E a luz do modo geral, né? Tanto a luz artificial quanto a luz natural. Então, o primeiro que eu mostro para vocês é esse aqui, ó. Sem Medo do Flash. Esse livro aqui é escrito pelo José Antônio Fernandes. É um livro que foi lançado no Brasil pela iFoto Editora. Cara, é um livro muito bacana. Por quê? Porque o foco do Antônio Fernandes é muito mais... Ele fala de flash do modo geral, mas o foco dele é muito mais em flash dedicado. Aquele flash que a gente usa em cima da câmera. Só que na visão dele, esse flash não deve ser usado em cima da câmera, né? Você deve usar ele fora da câmera como se fosse uma iluminação profissional de estúdio, por exemplo. Então ele trabalha muito em ensaio externo com flash. Se você quer dar um diferencial para a sua fotografia e trabalhar os ensaios externos também com iluminação de flash, esse livro aqui é muito importante para você. Cara, ele conta tudo. Olha que quem conhece meu trabalho sabe que eu uso flash em ensaio externo e esse livro aqui é muito bom, cara. Ele traz os segredos, ele traz as manhas, principalmente da fotometria, como fazer a mediação entre a luz artificial e a luz do ambiente. Esse livro aqui é muito bacana, então você deve procurar o livro Sem Medo do Flash, do José Antônio Fernandes. Ele saiu no Brasil pela iFoto Editora. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês também é de iluminação, mas aí é do mestre, cara, do Danilo Russo. É esse livro aqui, ó. Olha que calhamaço, que fala apenas de flash. E flash do modo geral, principalmente flash de estúdio.
né? O livro chama Iluminação, Teoria e Prática. O guia completo para fotógrafos de estúdio, casamento, família, criança, formatura e e-books pessoais. O Danilo Russo, né? Se você está no meio da fotografia, você conhece o Danilo Russo. Ele é dono de uma escola de fotografia, ele é muito famoso no meio da fotografia. Nos 20 anos aí do começo dos anos 2000, todo mundo que queria aprender iluminação conhecia o Danilo Russo. E ele lançou esse livro pela iFoto Editora. Cara, é um livro completo, onde ele fala de flash do modo geral, fala de acessórios, e ele fala daquela parte complicada do flash, que é os cálculos matemáticos para você trabalhar a proporção de luz, cara. Se você quer ser um excelente fotógrafo de estúdio, você tem que saber o que é proporção de luz no estúdio e como criar a sua proporção de luz. Então, ó, livro de cabeceira esse aqui. Esse livro aqui, ele tem que estar presente na sua formação, se você quer ser um fotógrafo de estúdio, se você quer entender como que o flash funciona. Então, Iluminação, Teoria e Prática, do Danilo Russo, saiu pela iFoto Editora no Brasil. Outro livro que é da iFoto, mas aí a gente sai um pouco da técnica e entra mais na questão do abstrato da fotografia, né? Eu tô falando desse livro aqui, ó. Arte da Composição, volume 2, do Ernesto Tarnox Jr. Cara, composição na fotografia é muito importante. Se você coloca ali técnica, composição, olhar, eu digo para você, tente primeiro vir para a composição, para o olhar, que eu acho que é a parte mais difícil de aprender e a parte que vai dar um diferencial muito importante para a sua fotografia. Então, ó, esse livro aqui, por que é volume 2? Porque o volume 1 foi um DVD. Infelizmente, o número 1 foi um DVD, onde o Ernesto, ele mesmo explicava ali 11 regras de composição, acho que as mais simples. E aqui a gente tem uma continuação daquele DVD, onde ele ensinou composição fotográfica em forma de livro, que é o Arte da Composição. Muito legal, muito bem explicado, muitas fotos. Você vai perceber que a composição não é uma coisa tão simples assim. Algumas regras de composição são tão abstratas que você tem dificuldade de entender. E esse livro aqui, na minha opinião, é muito melhor que o DVD. O DVD acho que tem 45 minutos de aula, aí depois tem alguns vídeos com aula prática e tal. Mas eu acho que o livro, a composição fotográfica em forma escrita, como está aqui, é muito mais fácil de entender do que estava lá no DVD, né, que é o volume 1. Então, ó, procura Arte da Composição, do Ernesto Tarnox Jr. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo desse cara aqui. E ele saiu no Brasil pela iFoto Editora. Vale a pena você dar uma procurada. Outra coisa que a gente tem que entender, que eu acho que é importantíssimo, e esse livro aqui não sai da minha mesa, é Direito Autoral para Fotógrafos, que foi lançado pelo Marcelo Preto pela iFoto Editora também. Olha só, vocês estão vendo que eu estou falando muito livro da iFoto Editora, porque naquela época a gente tinha duas editoras que concorriam, a Fotos Editora, que eu vou mostrar alguns livros da Fotos para vocês, e a iFoto Editora, que lançou muita coisa bacana. Direito autoral para fotógrafo, cara, você que não entende ou tem dificuldade para entender a parte do direito da fotografia, nas leis de direitos autorais, a questão dos contratos, qual que são os direitos do seu cliente e deveres, né? Deveres e direitos do cliente, do fotógrafo. Esse livro aqui é para você. Esse livro é muito importante. Todo fotógrafo tem que entender um pouco de direito autoral na fotografia para saber o que ele pode fazer, o que ele pode exigir em contrato e o que ele não pode fazer. Então isso aqui é muito importante. Marcelo Preto, Direito Autoral para Fotografia. E é um livro que saiu pela iFoto Editora também. Isso daqui, ó, procura... Esses dias eu vi ele usado para vender naqueles sebos virtuais, acho que estante virtual chama. Dá uma olhada lá que você vai encontrar esse livro. Esse livro é muito importante para a formação do fotógrafo. E aqui eu tenho algumas áreas específicas da fotografia. Primeiro, olha, eu tenho aqui esse Fotografia de Espetáculo do Emídio Luigi. Cara, o Emídio Luigi é um fotógrafo que eu tenho muito carinho por ele, porque ele foi o primeiro professor de fotografia verdadeiro que eu tive na minha vida. Em 1997, olha só quanto tempo atrás, o Emídio Luigi veio em Presidente Prudente, aqui na minha cidade, ministrar uma oficina de fotografia chamada Caçadores de Imagem. E ele abriu a minha mente, cara. É muito
muito importante você ter contato com esses fotógrafos raiz, né? Esses fotógrafos de verdade, esses fotógrafos que pensam a fotografia como ela realmente é, e não apenas um meio de subsistência, mas tudo que envolve fotografia, e não só a fotografia como técnica, mas a fotografia como expressão artística. É importante você ouvir uma pessoa dessa para realmente te mostrar, para você ter noção daquilo que você vai enfrentar na sua vida e de todas as possibilidades que você pode desenvolver. Então, o Emídio é um dos maiores fotógrafos de espetáculo do Brasil, e ele lançou esse livro aqui pela editora Fotos. Então, esse aqui eu comprei, inclusive o meu exemplar está autografado pelo Emídio, né, porque ele voltou a Prudente para dar uma palestra e eu fui fazer a palestra, levei o livro para ele autografar. E é um dos grandes fotógrafos de espetáculo. Então, se você quer entrar nessa área de espetáculo, dança, teatro, balé, esse livro aqui é para você, certo? Eu sei, até pouco tempo atrás, quem fazia o Emídio, né, ele continua dando aula até hoje. Então, quando ele dá esse curso de fotografia de espetáculo, quem se inscreve ganha um exemplar desse livro aqui. Eu não sei se até hoje ele ainda tem cópias para dar desse livro. Mas se você quer fazer fotografia de espetáculo, quer aprender fotografia de espetáculo, é esse aqui. Fotografia de espetáculo, do Emídio Luide. Outro cara que foi muito importante na minha formação é o Guilherme Lechat, professor, grande fotógrafo de nu artístico, e que lançou esse livro aqui, Fotografia de Nu Artístico, Linguagem, Composição e Técnica. Cara, uma coisa maravilhosa esse livro, belíssimo esse livro aqui do Guilherme Lechat. Ele é ricamente ilustrado com fotografias. E o Guilherme, ele pega você pela mão e vai desde o começo, como tratar modelo, como tratar a luz, como achar os locais, as locações para os ensaios, técnica, composição, estilos de fotografia. Então, ó, se você quer trabalhar no artístico, se você quer... bem, você pode fazer um curso com o Guilherme Lechat, que ele ainda está ministrando o curso de fotografia de nu artístico, mas se você quer comprar o livro, esse livro aqui foi o primeiro livro escrito por um autor nacional desse tema, de fotografia de nu artístico. Eu sei que pela Editora Europa, que é a editora que publica até hoje a revista Fotografe Melhor, o Guilherme já lançou outros livros. E ele vive lançando reportagem na revista, né, falando de nu artístico, mostrando o trabalho. Então, se você quer aprender, se você quer saber o que é a fotografia de nu artístico, esse livro aqui é muito importante para vocês. Ele saiu pela editora Fotos. Então, Fotografia de Nu Artístico, do Guilherme Lechat. Vale a pena você ir atrás. Esse livro teve segunda edição. Olha só que bacana. Ele chegou a ser impressa uma segunda edição desse livro aqui. Então não deve ser difícil você achar para comprar. Um outro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, Fotografia de Natureza Brasileira, escrita pelo Fábio Colombini. Olha, isso aqui é um manualzão de como fotografar a natureza. Ele passa por todos os estilos de fotografia de natureza, paisagem, animais, fotografia macro, flores, e ele dá um passeio pelos grandes biomas do Brasil, Mata Atlântico, Amazonas, Pantanal. Então ele vai falando o que você vai encontrar nesses locais, como fotografar nesses locais, tipo de equipamento. Então é um manualzão de introdução à fotografia de natureza. Então se você curte fotografia, que eu acho que a fotografia de natureza é aquela que mais desestressa, né? É o que o pessoal mais gosta de fazer. O pessoal que entra na fotografia para desestressar vai fazer fotografia de natureza. Então eu acho que esse livro aqui, ele é muito importante para você. Fotografia de Natureza, do Fábio Colombini. Perfeito. Capa dura, papel de alta qualidade, lançado no Brasil pela editora Fotos. Provavelmente esse aqui você não vai achar novo, você vai ter que procurar usado nos sebos ou no Mercado Livre. Isso aqui é muito legal. E para finalizar, esse aqui foi o primeiro livro de fotografia de casamento que eu comprei na minha vida. Esse aqui eu comprei, eu não ganhei das editoras. Aliás, eu acho que esse livro aqui é anterior ao início do meu trabalho no Meio Beat, né? Então é antes de 2008 que eu comprei esse livro aqui. E de todos os livros de fotografia de natureza, de casamento, que eu já li na minha vida, que eu já tive acesso na minha vida,
esse aqui ainda continua sendo o melhor. Você lê, esse livro foi lançado pelo Marcos Andreoni, você lê esse livro aqui, você percebe o amor que ele tem por esse tipo de fotografia. Você percebe como a fotografia de casamento é importante, qual todo o significado. Tanto que não é um livro tanto de técnica, é um livro que te mostra como ser um bom fotógrafo de casamento, porque ele começa lá na frente, como você faz reunião com o cliente, como você divulga seu trabalho. Ele tem uma questão de importância do contrato que você faz com os seus clientes. Então ele fala de como ele entrega o material. Então ele fala de toda a cadeia produtiva da fotografia de casamento, todo o fluxo de trabalho do fotógrafo de fotografia de casamento. E tem uma coisa nesse livro que eu acho muito bacana, é que ele coloca como é a fotografia de casamento e o que é importante em diferentes religiões, como é na igreja católica, como é na igreja protestante, como é numa igreja muçulmana, como é o casamento judeu. Então ele tem aqui no final do livro, ele gasta um tempo explicando como que é o posicionamento do fotógrafo e como que é a cerimônia nas diferentes religiões. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que nenhum outro livro de fotografia de casamento que eu já tive na mão teve a preocupação de explicar isso aqui. E são livros, cara. Eu acho que por mais que a gente tenha informações disponíveis na internet, bons livros de fotografia, como esse tipo aqui que eu mostrei para vocês, que são manuais de fotografia, são muito importantes para a nossa formação. Até hoje, o segredo para um bom profissional de fotografia é nunca parar de estudar. É nunca parar de ler, é nunca parar de se desenvolver. Eu mesmo, essa semana, eu estava aí com uma crise criativa para os projetos de fotografia que eu desenvolvo, e eu voltei a ler o livro do Guilherme Lechá, eu voltei a ler outros livros para reanimar a minha criatividade e voltar a produzir e desenvolver os meus projetos. Gente, apenas um pequeno vídeo para vocês mostrando um pouco daquilo que eu tive como formação aí nos últimos 20 anos de fotógrafo e os livros que eu acho que vale a pena você ter aí na sua casa. A gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.